Amém. Que a palavra do Senhor alcance os nossos corações nesta manhã, pelo agir do Espírito Santo. Que a igreja seja edificada na palavra. Ela é poderosa para nos transformar. Confissão e abandono dos nossos pecados, uma luta constante. Uma das realidades, queridos, da vida de todo o crente é a existência de uma batalha interna. Você é um campo de batalha ambulante. Gálatas capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo nos ensina isso. Abra lá, por favor. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Há uma guerra entre carne e espírito. Há uma guerra entre o espírito e o seu eu, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura você queira fazer. O apóstolo Paulo nos ensina isso. E tomando emprestado o ensino do pastor presbiteriano Leandro Lima, no livro Introdução às Doutrinas da Graça, ele nos ensina o seguinte: ao estar em Cristo, e se você se identifica com esta situação, então, ao estar em Cristo, uma pessoa se tornou uma nova criatura. Toda a sua vida sofreu uma inversão de valores. E por consequência, as coisas antigas já passaram. E ela experimenta uma nova forma de viver. Mas não devemos esquecer que esta pessoa ainda tem um corpo e uma alma decaídos, que lhe causam sofrimento. Em outras palavras, queridos, nós, regenerados, salvos pela graça de Deus, novas criaturas em Cristo Jesus, ainda pecamos. Você peca, eu peco. Como Martinho Lutero disse de si mesmo, eu sou simultaneamente justo e pecador. Diante disso, por ainda ocorrerem práticas pecaminosas nas nossas vidas, o Espírito Santo que habita em nós, habita em você que é salvo pela graça de Deus. O Espírito Santo que fez morada na sua vida, ele milita contra a nossa carne e deixa somente um caminho para a limpeza e para a libertação das práticas pecaminosas nas nossas vidas. E o caminho é a confissão e o abandono dos pecados. E essa é uma luta constante. Como que você se limpa do seu pecado que ainda você pratica? Confessando e abandonando. Isso vai até o final. Martinho Lutero mais uma vez disse o seguinte: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Nas águas, quando você foi batizado, sim, ali você morreu em Cristo Jesus, mas quando você ressurgiu uma nova vida, porém ainda com pecado, ainda podendo praticar pecado. Mas você tem esse ensino através do Espírito Santo que nós vamos ver nesta manhã. É possível nós nos libertarmos das práticas pecaminosas que nós estamos presos, estamos escravizados. É possível através da confissão e do abandono. Vamos aprender então, através de um versículo escrito pelo rei Salomão, lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, Provérbios 28, 13. Vamos pegar esse versículo e extrair dele ensinamentos para nós aprendermos a viver essa vida, essa batalha, mas buscando de Deus libertação, limpeza, purificação, abandono das práticas pecaminosas que nós temos cometido e infelizmente cometeremos. Capítulo 28 de Provérbios, versículo 13. Acharam? Leia aí na sua versão que eu vou ler na minha, por favor, todos juntos, bem forte. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, esse é um assunto crucial para nós hoje. Esse versículo eu dividi em duas partes.
antes do ponto e vírgula e depois do ponto e vírgula. Antes do ponto e vírgula é o que não fazer. Depois do ponto e vírgula, o que fazer. E eu vou pegar trechos, expressões, palavras do versículo para nós entendermos o que Salomão nos ensina, o que o Espírito Santo quer falar à igreja nesta manhã. Vamos lá. O que? O que e suas transgressões. Identificou aí no versículo? O que ou aquele e suas transgressões. Nesse início nós já temos uma grande verdade e aplicação para todos nós. Todos somos pecadores. No o que você pode colocar aí? Newton. No o que eu ponho Rodrigo. Rodrigo e suas transgressões. A Maria e suas transgressões. Queridos, nós carregamos esta terrível capacidade desde o nascimento, e isso vai até o último dia das nossas vidas. A inclinação da carne herdada de Adão e Eva é para o pecado. Em outras palavras, nós somos por natureza tendentes a contrariar a vontade de Deus. O que ou aquele e suas transgressões. A gente não precisa fazer muita força para pecar. A gente não precisa se esforçar para pecar, sabia? Muitas vezes parado, sem fazer nada, daqui a pouco a nossa mente vai embora, a gente está pensando mal, a gente está desejando coisas ilícitas. E o nosso coração vai embora. Nós não precisamos fazer muita força. Aliás, nós nascemos em pecado. O pequenininho, o bebezinho, a criancinha, o menininho, a menininha tão bonitinha, ela nasce em pecado. E você, papai, você não precisa ensinar seu filho a mentir. Ele vai saber mentir. Naturalmente a tendência, o coraçãozinho da criança já é inclinado para o mal. A criança não é ensinada a se rebelar. Ela naturalmente se rebela contra os pais. E por quê? Porque a natureza do ser humano é a natureza caída, pecaminosa, tendente para o mal. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo nos ensina que não há um homem que não peque, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há. A inclinação do nosso coração é para o mal. Nós não somos maus por influência do meio. Não é o meio que nos corrompe, é o ser humano que corrompe o meio. Porque aquele monge que está lá no mosteiro, ainda que ele esteja recluso, vivendo numa bolha, mas lá ele tem maus pensamentos, lá ele tem tendência pecaminosa, lá ele peca. Se nós pudéssemos ser blindados das ações do mundo, isso não impediria que nós pecássemos, porque Jesus diz, é do coração que procedem os maus desígnios. Avareza, prostituição, mentira, é de dentro, não é algo que vem de fora que nos contamina, mas é aquilo que sai do nosso coração que contamina o homem. Aqui dentro existe uma fábrica, 24 horas por dia, na linha de produção, de pecado, e o que nos segura é a graça de Deus. O que refreia os nossos ímpetos pecaminosos é a graça de Deus através do Espírito Santo agindo na sua e na minha vida. Nós não fazemos o bem, a não ser pela graça de Deus. E se nós não aceitarmos essa condição, você está indo contra a palavra de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Queridos, essa é a sua situação, essa é a minha situação. Jonathan Edwards disse o seguinte certa vez, o falso cristão parece limpo e claro aos seus próprios olhos. O verdadeiro cristão, porém, conhece o seu próprio coração e sente que é um grande pecador. Mas nós sabemos dessa realidade, nós sabemos desse nosso estado natural de pecaminosidade, não é para gerar conforto no seu coração, não é para que, por exemplo, como aqueles porquinhos que vivem em volta da leitoa, jogando lama para cima lá na pocilga, lá no chiqueiro, eles estão felizes com aquela situação, ai que bom que nós somos assim, vou confortar você, meu irmão, porque nós somos pecadores. Não, essa é uma situação, esse conhecimento, essa ciência que Deus
mostra para nós através da palavra, é para nos incomodar, é para nos gerar indignação, é para nós pensarmos, Senhor, então eu não quero ser assim. E eu não vejo a hora, Senhor, do meu corpo ser glorificado, eu estar para sempre com o Senhor e não pecar mais, porque a situação de pecado me incomoda, Senhor, isso me indigna, isso me deixa mal. Nós sabemos que somos pecadores e que ainda pecamos, deve gerar em nossos corações insatisfação contra nós mesmos. O pastor Paulo Júnior disse assim: e o salvo não é aquele que parou de pecar. O salvo é aquele que deixou de gostar de pecar. E muitas vezes nós estamos confortavelmente bem em meio aos nossos pecados. E eu vou dizer para você, essa situação não é nada boa para você. Não é nada boa para mim. Quando nós estamos acostumados com o pecado, quando nós estamos cauterizados, quando nós estamos endurecidos, quando nós achamos que está tudo bem, em meio à nossa sujeira. Nós pecamos diretamente por dois modos: agindo e omitindo. Por omissão é quando a gente não faz aquilo que Deus manda nós fazermos. Por exemplo, quando Deus ordena você a obedecer e você não obedece, você está pecando por omissão. Quando Deus ordena em sua palavra, perdoe uns aos outros, e você não perdoa, você está pecando por omissão. Quando Deus diz para você, seja grato, pare de reclamar da vida, e você continua reclamando, e você continua dizendo para o Senhor, que droga de vida, não aguento mais isso, e a ansiedade toma o nosso coração, avoluma-se em nosso coração, e nós estamos deixando isso crescer nas nossas mentes e nos nossos corações, a ingratidão, nós estamos pecando por omissão, pecando por ação, quando Deus diz para nós não fazermos determinadas coisas e nós fazemos. Não prostitua, não adultere, não minta. E muitas vezes crentes estão adulterando, estão mentindo, estão fornicando, estão encharcando a sua mente com desejos ilícitos sexualmente falando. Não diga a palavra torpe, não diga uma palavra inútil, e de repente a gente fala palavrão, a gente fala palavras que matam. Isso é pecar por ação, é fazer aquilo que Deus falou para você não fazer. E o crente, querido, é um péssimo pecador. Porque o ímpio, quando ele peca, ele não está nem aí. O ímpio, quando ele peca, ele não sente remorso, não sente arrependimento. Ele sai de um prostíbulo e no outro dia vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas o crente, ele é um péssimo pecador. O crente, quando ele peca, ele fica mal. O crente, quando ele peca, ele perde o sono. O crente, quando ele peca, ele adoece. O crente, quando ele peca, ele vive em extremo de irritabilidade. Não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes em pecados não tratados na minha vida, as coisas ficam estranhas, algo aqui dentro não está bem. Aí eu brigo com a minha esposa, eu maltrato as minhas filhas, eu xingo no trânsito, e nada está bem. Por que aqui dentro não está bem? Por quê? Porque existe pecado não tratado na minha vida. E isso é um bom sinal. É um sinal de que o Espírito Santo está mostrando para você: ei, está na hora de você buscar arrependimento. Meu filho, você não percebeu que você está pecando e você precisa reconhecer isso e voltar atrás e deixar essa prática? Esse incômodo é produzido pelo Espírito. Isso é um ótimo sinal. Hernandes Dias Lopes diz que o pior testemunho de um crente não é pecar, mas é pecar e não se arrepender. O mundo não vai olhar para a igreja e falar: olha lá o bando de gente perfeita. O mundo vai olhar para a igreja e vai ver, eles erram, mas o que eles fazem com o erro? Com o pecado que eles praticam? E a igreja é um testemunho vívido da cruz, onde o pecado é tratado. E o mundo lá fora vai vendo, eles são maus, são pecadores, erram, pecam, mas eles buscam consertar. Eles buscam arrependimento. Esse é o testemunho da cruz para o mundo. Há tratamento para o seu pecado, para o meu pecado, através do arrependimento. Todos nós pecamos, seja homem, mulher, novos, velhos, crianças, esposos,
esposas, pais, pastor, diácono. Não há ninguém que não peque. E muitas vezes nós que temos uma posição de autoridade, por exemplo, no lar, ou no serviço, ou na igreja, a gente pensa assim, meu Deus, se souberem que eu fiz isso, eu vou perder minha autoridade. Querido, para pensar. O seu filho, a sua filha, quando vê que você se arrependendo, ela está olhando para você falando, esse é o pai e a mãe que eu quero. Eu tenho orgulho do meu pai. Quando ele olha para mim, e ele fala, filho, filha, me perdoa, eu errei. Isso avoluma no coração do filho um senso de grandeza do pai e da mãe. O meu pai, eu sei que ele erra, mas eu sei que meu pai conserta. Eu sei que meu pai ele pede perdão. Eu sei que o meu pai, de repente, ele bate boca com a minha mãe. Mas aí eles consertam e eles vêm falar comigo e falam, o papai errou com a mamãe errou com o papai, perdoa a gente. E o filho olha para o pai e fala, é isso que eu quero. Aumenta a autoridade, aumenta a grandeza no coraçãozinho da criança. Isso em todas as esferas da nossa vida. Nós precisamos buscar arrependimento. E um detalhe, não é só o pecar que é uma tendência, mas há uma tendência de esconder, encobrir. Qual que é a continuação do versículo? Aquele que e suas transgressões. O que é aquele que, ou o que faz com essas transgressões? Encobre. Salomão está dizendo assim, ó, aquele que encobre as suas transgressões. Encobrir o pecado é subestimar o seu poder devastador. Encobrir o pecado é como que você estivesse criando um leão achando que fosse um gatinho, achando que é um gatinho. Ele vai te matar. É muita ingenuidade, queridos, da nossa parte achar que coisas ruins não acontecem quando nós temos pecados não tratados em nossas vidas, e nós vamos levando de qualquer jeito, e nós vamos achando que a vida segue, e o pecado não tratado nós estamos domesticando, nós estamos cuidando, nós estamos encobrindo, e as coisas vão de mal a pior, e nós estamos atraindo ruína para nós mesmos, para as nossas famílias, para a igreja. As consequências são inevitáveis quando nós domesticamos, cuidamos, encobrimos pecado. Faz mal para você, faz mal para mim. Encobrir é uma tendência natural nossa, da nossa carne. Quando você peca, você não corre para Deus. Quando você peca, você corre de Deus. Você comete um pecado, mas é dificilmente aquele que comete um pecado, acabei de mentir para você, eu viro para lá e depois volto e falo, acabei de mentir para você, me perdoa. Dificilmente a gente faz isso. Quando eu minto, eu corro, e eu torço para que aquela mentira continue no coração daquela pessoa, para que eu não seja descoberto. Mas Deus, por misericórdia, Ele toca nos nossos corações, para nós corrermos para Ele, não dele, como fez Adão e Eva. Corremos para Deus, mas encobrir é uma tendência nossa, de corrermos de Deus. O termo encobre aqui, ele tem o mesmo sentido que esconde, se você quiser anotar, esconde, nega, transfere ou esquece. Primeiro, encobrir é esconder, é fazer do pecado algo inofensivo ou benigno, é dar abrigo para um psicopata na sua casa achando que ele é companheiro. É tomar veneno como se fosse remédio, é maquiar defunto, encobrir pecado, é nós darmos guarida àquele que vai nos matar, é dormir com o inimigo. Esconder, encobrir, é esconder. E não é difícil nós escondermos das pessoas os nossos pecados, mas diante de Deus, que tudo vê, nós não conseguimos esconder. Nós não conseguimos esconder. Josemar Bessa diz o seguinte: esconder pecados na frente dos outros é insensatez, porque Deus é o público dos nossos pensamentos. Deus vê todas as coisas. Nós ainda conseguimos apagar do celular determinadas coisas que nós queremos esconder, mas diante de Deus tudo está revelado. Nós pecamos, nós não pecamos somente diante das pessoas, mas primeiramente nós pecamos diante daquele que é onisciente, onipresente, tudo vê.
Ele está lá no seu serviço, Ele está lá no seu banheiro, Ele está lá no seu quarto, Ele está lá no seu carro, Ele está lá no banco, Ele está lá na praça, Ele está lá no shopping. Ele está aqui dentro. E Ele sabe de todas as coisas. Esconder é viver de forma hipócrita, tentando maquiar os pecados não confessados debaixo da capa da religiosidade. E nós entramos aqui domingo, saímos domingo, outro domingo, sai no domingo, e batemos cartão na igreja, e as coisas estão de qualquer jeito nas nossas vidas. Vivemos de forma religiosa, como sepulcros caiados, como nosso Senhor Jesus ensina. Por fora há uma capa de religiosidade. Eu falo, paz do Senhor Jesus, os irmãos falam, nossa, como o Rodrigo é religioso, como o Rodrigo é bonito, como a espiritualidade do Rodrigo é tão exemplar. Mas dentro do meu coração há pecado não tratado, a mentira, a prostituição, a inveja, a maledicência. Mas eu faço uma cara comprida para vocês, no domingo vocês olham para mim e falam, ok, está tudo certo com ele. Mas diante de Deus não está. Isso precisa ser tratado. E é o que nós estamos aprendendo nessa manhã. Encobrir é esconder. Encobrir também é negar. É dizer, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu que fiz isso. E as crianças gostam muito, tem essa tendência, né? De repente, quando você pergunta, você comeu bolo de chocolate? Aí a boca dela está toda suja. Ela fala, não, eu não comi. Mas filho, eu estou vendo seu dente com chocolate. Não, pai, mas não sei o que aconteceu. Não, a nossa... Encobrir é negar. De cara a gente já nega. Não fui eu. E aí há um pecado em duplicidade. Quando nós negamos, nós temos o pecado que nós cometemos de fato, e nós temos a mentira diante de Deus, falando, não fui eu que fiz. Então a gente já está pecando. E a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Você peca, aí você fala, não fui eu, aí você nega, e você está pecando em cima de pecado, e um abismo puxa outro abismo, e a tendência é nos levar para a ruína. Encobrir também é transferir. Foi a mulher que o Senhor me deu? Ah, Senhor, eu queria tanto, mas olha, me arrependi de o Senhor ter me dado Eva. A culpa é dela. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas tem gente pior do que eu. Ah, mas também, né, eu sou pecador. De que jeito que eu não vou pecar? Isso é transferência, é jogar para lá. A culpa é de todo mundo, menos minha, até do diabo. Existe uma tendência hoje no meio evangélico em culpar o diabo pelo pecado cometido. Vai chegar no dia do juízo, o diabo vai falar para o Senhor, falar, Senhor, olha, esse pecado que o Senhor está julgando aqui no dia do juízo, ó, falaram que fui eu, mas não fui eu, Senhor. Eu pequei. A culpa não é do celular que tem conteúdo ilícito. A culpa é minha que acesso o conteúdo ilícito. Senhor, a culpa é minha porque eu não sei sustentar uma verdade, por isso eu minto, por isso eu fofoco. Senhor, a culpa é minha porque eu maltrato a minha esposa, porque eu sou duro de coração e eu não sei amá-la como o Senhor ama a sua igreja. Senhor, a culpa é minha porque eu sou insubmissa. A culpa é minha porque eu não sei, Senhor, buscar de Ti um coração paciente, amoroso, bondoso. A culpa é minha, Senhor. Encobrir é transferir. É jogar desculpa para tudo quanto é lado, menos assumir a própria culpa. Encobrir também é esquecer, é dar um chega para lá na consciência, quando ela, através do Espírito Santo, nos aponta uma falha. E a nossa vida, de repente, está cheia de pecado. Eu falo, eu vou viajar. Vou dar uma parecida. Vou lá para Paris. Lá em Paris, ou aqui, a sua consciência vai continuar te acusando. Pelo Espírito Santo. E o tempo não apaga pecado. O tempo, querido, decorrido, não apaga a culpa do seu pecado. Muitas vezes, quando a gente está lidando, né, entre casal, eu trato mal a Rayane, e aí eu penso, vamos dormir, porque quem sabe amanhã ela esquece. Não vai. As coisas não são tratadas dessa forma. A palavra de Deus está nos ensinando, encobrir é a nossa tendência, mas está errado. Tentar esquecer, né? Nós vimos
Encobrir é esconder, encobrir é negar, encobrir é transferir, encobrir é esconder. E todas essas aplicações do verbo encobrir aqui são na forma de tentar. Por que eu estou dizendo que é na forma de tentar? Nós tentamos esconder, nós tentamos negar, nós tentamos transferir, nós tentamos esconder. São todas tentativas, porque nós continuamos carregando este defunto fedido nas nossas costas. Não nos livra da prática do pecado, não nos liberta, não trata. Esconder não trata, negar não trata. Esquecer não trata, transferir não trata. Sabe por quê? Hebreus capítulo 4, versículo 13 nos ensina que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Queridos, nós vivemos na presença de Deus e diante de Deus nós não conseguimos encobrir nada. Nada. Meu jovem, você consegue esconder dos seus pais, mas Deus é o público dos seus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe qual que é o seu desejo, Ele sabe o que você está praticando nas escondidas. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. E o texto aqui é taxativo, queridos, não há alternativa, não há jeitinho brasileiro, não há possibilidade. Não prosperará, jamais prosperará. O texto não diz, quem sabe vai prosperar. Tenta. Não, jamais prosperará. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que a gente não dá muito crédito ao que Deus fala. Nós não lemos textos como esse e dizemos, Senhor, o Senhor está falando que eu não vou prosperar jamais, se eu estou encobrindo as minhas transgressões. E essa é uma promessa. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais, diz Deus, jamais prosperará. Ele está prometendo, não vai prosperar. Você nunca viu essa promessa sair da caixinha de promessa, né? Na caixinha de promessa você vai lá e tira assim, certamente, Salmo 23, né? Certamente bondade e misericórdia seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, que promessa linda. De repente você pega na caixinha de promessa assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Opa, isso aqui não é para mim. Essa promessa. Deus está prometendo para você e para mim, que se você, Rodrigo, continuar encobrindo os seus pecados, você jamais vai prosperar. E por que jamais prosperará? Romanos 1, versículo 18 diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade, que abafam a verdade para viver na injustiça, pela injustiça. Queridos, por que não prospera? Porque a ira de Deus está contra toda impiedade e perversão dos homens. Quando você encobre, quando você peca e não trata, Deus não vai te tratar com bondade no sentido de fazer você prosperar. A ira de Deus está sobre você. E o que é a ira de Deus? A ira de Deus é olhar de cima, do céu para baixo e falar, não estou gostando do que você está fazendo, hein, meu filho? É melhor você mudar. Não é assim. A ira de Deus, diz o pastor Augusto Nicodemos, é a ação retributiva de Deus contra todos aqueles que vivem contrária à sua vontade revelada. E queridos, ai de nós se nós estivermos sendo objetos da ira de Deus. Jamais prosperará. Deus odeia o pecado. Por isso é impossível nós prosperarmos na vida em meio a pecados não tratados. Deus não vai abrir uma exceção no século 21 para você nem para mim. Jamais prosperará. Abra por favor Isaías 59. Capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. O profeta diz assim, eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela não é uma mão curta,
para que não possa salvar. E salvar aqui, no original, é ser benevolente, ser abençoador. Então, o Senhor não retém a sua mão para abençoar. O Senhor não retém, não encurta a sua mão para tratar com benevolência o seu povo, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é benigno, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor ouve os nossos clamores, sim. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nosso Deus é bom, mas o nosso Deus é justo, e Ele se ira contra o pecado não tratado e contra o pecador que não trata o seu pecado. Queridos, nós precisamos deixar a mentalidade que Deus é um Deus bonachão, aquele velho cansado que está sentado no trono dizendo: façam o que vocês querem, vocês vão para o céu mesmo. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O apóstolo Pedro reproduziu esse texto, ensinando os maridos a viver a vida comum do lar, com discernimento, cuidando da esposa como vaso mais frágil. Se não fizer isso, as orações dos maridos serão interrompidas. O rosto do Senhor está contra muitos maridos porque não estão vivendo a vida comum do lar com discernimento. Estão pecando porque não estão amando as suas esposas como deveriam amar. E o Senhor não ouve. Isso é muito sério. E um exemplo bíblico de que jamais prosperará foi o exemplo do pai de Salomão, o rei Davi. Depois de ele ter adulterado com Batseba, os irmãos conhecem a história, ele não contou para ninguém, e ele continuou vivendo a vida dele, despachando no palácio, ordenando as tropas, cuidando das fazendas, e vivendo aquela vida meio que aos trancos e barrancos. Mas lá dentro da alma do rei Davi havia uma dor. Lá dentro da alma do rei Davi havia culpa, havia angústia, havia tormento, tanto que no Salmo 32 ele diz que o seu vigor se tornou em sequidão de estio. O meu vigor, o rei Davi era um homem muito ativo, era um homem guerreiro, era um homem com muitas qualidades, proatividade. Porém, nesse momento da sua vida, em que ele não tratou o pecado diante de Deus, e ele foi postergando, foi jogando com a barriga, foi vivendo como se nada tivesse acontecido, ele diz: o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que é sequidão de estio? Na época de seca, nós vamos chegar daqui a pouco em julho, agosto, época de extrema seca aqui no estado. Você olha o canteiro da Afonso Pena, aquele verdinho que é bonito hoje, de repente ele fica aquele amarelo, sequidão de estio, estiagem, falta de chuva. Então Davi está dizendo assim, o meu vigor estava seco, estava sem vida, eu despachava, mas as coisas estavam estranhas. Eu estava vivendo o meu dia a dia, eu estava almoçando, eu estava jantando, eu tinha toda aquela pompa, mas nada fazia sentido para mim. Porque a mão de Deus pesava sobre mim de dia e de noite. Queridos, ainda é o amor de Deus fazendo nós passarmos por sequidão, fazermos nós passarmos por angústia por causa da prática do pecado. É o amor de Deus por você e por mim ainda, querido. A mão de Deus pesava sobre mim dia e noite, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos de dia e de noite. Davi, quem sabe se ele pudesse falar conosco nesta manhã, ele falava: eu envelheci 10 anos em 10 dias. Porque eu não tratei o meu pecado, isso foi corroendo a minha saúde física, inclusive. Eu estava mal, estava numa bad, como a linguagem atual dos jovens hoje. Estava mal. Jamais prosperará. Vamos agora à segunda parte então do versículo, depois do ponto e vírgula. Agora é o que fazer. O que fazer? Aqui agora Salomão está nos mostrando uma atitude de arrependimento, uma atitude de reconhecimento. Vamos ver o que Salomão nos ensina nessa segunda parte do versículo, depois do ponto e vírgula. Nós vimos então
aquele ou o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, ok? Segunda parte. Por nós sermos pecadores, o arrependimento deve ser uma atitude constante nas nossas vidas. Nós nos arrependemos inicialmente quando nós cremos em Jesus Cristo. Reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade. Nos arrependemos da nossa maneira vil de viver. Cremos em Jesus Cristo. E a partir daí, é uma vida de constante arrependimento. O arrependimento não é uma vez só lá no início da sua caminhada cristã. O arrependimento é para todos os instantes. E vai até o fim. Nós precisamos sempre buscar um coração humilde de arrependimento. Um coração humilde de arrependimento provém do Espírito Santo. Você sabia que quando você se arrepende, não é você que se arrependeu por você mesmo? Não é quando você senta no sofá e fala, eu preciso me arrepender, um mantra, né? Preciso me arrepender. Não. Romanos capítulo 1, capítulo 2, versículo 4 diz assim, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, Romanos 2,4, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Quem te conduz, meu irmão, ao arrependimento? É Deus através do Espírito Santo. Por isso nós precisamos buscar de Deus, Senhor, me dê um verdadeiro arrependimento. Eu escondo, eu transfiro, eu nego, mas Senhor, me ajuda a me arrepender verdadeiramente do meu pecado. E o que é arrependimento? Arrependimento é um redirecionamento para o oposto da trajetória inicial. É um 180 graus. Você está indo para uma direção, você fala, não, eu quero me arrepender, me ajuda, Senhor. E você volta 180 graus e volta para Deus. E o rei Salomão nos ensina aqui, mas o que as confessa. Aleluia. Obrigado pelo mas, Senhor, da palavra. Todos os mas que muitas vezes nós vemos na palavra, muitas vezes nos mostra uma situação ruim, mas de repente vira. Mas o que as confessa. Esse é um provérbio antitético que fala. É um provérbio que mostra uma situação ruim, mas também mostra uma situação boa. E o que nós devemos fazer. Mas o que as confessa. Em primeiro lugar, a esperança para aquele que peca, quando há uma disposição humilde para confessar. Aleluia. O caminho do pecador fica bloqueado sempre que o seu pecado é guardado dentro da caixa do silêncio. A confissão é a quebra do silêncio. Confessar é abrir a boca. Confessar é falar, eu te feri, me perdoe. Eu menti, me perdoe. E nós precisamos ensinar nossos filhos o caminho da confissão. Nós precisamos ensinar nossos filhos a falar, filho, confessa. E se você fez mal para uma outra pessoa, vamos lá, você vai ter que tratar. Abra a sua boca e peça perdão. Rompa o silêncio. É rasgar. É abrir, é jogar no chão, é deixar, é expor aquilo que nós cometemos de mal. Mas o que as confessa. Davi ensina o caminho da confissão no Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste o pecado, ou a iniquidade do meu pecado. Em segundo lugar, há esperança para aquele que peca quando há uma confissão sincera. Mas o que é uma confissão sincera? Confissão sincera é nós concordarmos com Deus que houve a transgressão. Nós reconhecermos de fato que o que nós fizemos é mal. É de fato reconhecermos. Não é um tratamento meia boca. Muitas vezes quando o casal está discutindo, né, e a esposa falou, eu estou magoada com você porque você fez isso, e aí quando ela está falando, de repente o marido fala, então me perdoa, tá? Como se fosse um cala-boca, fala, para de falar que eu quero continuar minha vida. Isso não é confissão sincera. Não houve arrependimento. Não houve um reconhecimento de fato que tem um pecado a ser tratado. Confessar é não se justificar, nem buscar escapes
para continuar na prática do pecado. A confissão é a declaração de reconhecimento da ação má, juntamente com o reconhecimento da própria culpa. De fato, eu fiz isso e a culpa é minha. Por isso que há tanta reincidência nas práticas pecaminosas, porque não há um reconhecimento sincero, não há uma confissão humilde e sincera. Não estamos confessando quando dizemos assim, ó, se eu estou errado, então me perdoa. A pessoa reconhece que ela está errada quando ela fala assim? Não, então é melhor não falar nada. Não, eu estou errado, eu agi de forma errada, eu pequei, por isso me perdoa. Confessar não é reconhecer que o erro está no outro, é assumir o próprio erro, é exprimir o pus da própria ferida, independentemente da postura do outro. E a confissão, queridos, deve ser a Deus. Quando nós pecamos primeiramente a Deus. E se nós pecamos contra o próximo, nós também devemos confessar a Ele. Eu não estou dizendo, por exemplo, se você tem uma amizade, você tem irmãos sábios que são seus conselheiros, irmãs, você pode sim abrir para esse irmão, que você tenha segurança, que seja sábio para te ajudar e falar, ó, eu pequei. Mas você não está confessando para ele, para que ele te perdoe. Porque esse irmão sábio, essa irmã sábia vai te dizer assim, ok, você pecou, então peça perdão para Deus. Agora é hora de você reconhecer. Peça perdão para o Senhor. E Deus perdoa a iniquidade do seu pecado. E quando nós pecamos contra o próximo, nós precisamos sim tratar. Nós precisamos confessar para o outro, olha, eu fofoquei sobre você. Eu poderia estar orando por você, mas eu falei fofoca de você. E você ficou sabendo. Eu quero tratar, eu quero me remendar com você. Me perdoe. Eu menti. Eu falei que eu ia. Eu falei que eu tinha, mas eu não tinha, eu não ia. Eu inventei. Me perdoa. Em nome de Jesus. Eu menti para você. Você acreditou nessa mentira. Me perdoe. Eu fraudei a sua consciência. E nós precisamos aprender a falar me perdoe. Muitas vezes, entre nós, ao tratarmos pecado, falamos, eu pequei. Mas é importante nós falarmos, me perdoe. Perdoando-nos uns aos outros. Como que a gente aprende o caminho do perdoando-nos uns aos outros? Declarando, por favor, você me perdoa? Você me perdoa? Isso quebra o nosso coração. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos, Deus perdoa, e quando Deus perdoa, Ele apaga completamente as nossas transgressões. Ele nos torna mais brancos, mais alvos do que a neve. E Deus não fala assim, mas de novo. Quando há uma confissão sincera, humilde, Deus perdoa, Deus nos cobre com misericórdia, Ele é rico em perdoar, Ele não retém perdão quando há uma confissão sincera e humilde. Deus também nos lava da imundícia da prática do pecado. Quando há uma confissão sincera e humilde, Deus limpa a nossa consciência, Deus purifica as nossas emoções, Deus restaura relacionamentos. Porque muitas vezes, depois que a gente peca, a gente fica, meu Deus do céu, por que eu fui fazer aquilo? Mas o perdão e a misericórdia de Deus... Quão misericordioso é o nosso Deus. Ele não aplica o justo juízo que nós merecemos. Você sabia disso? Porque Ele é perdoador. O Salomão nos mostra o seguinte: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Há esperança para aquele que peca, quando depois da confissão do pecado, há um rompimento com a sua prática. Confessar e continuar na prática do pecado, não houve arrependimento verdadeiro.
O ensino da palavra de Deus não é arrependimento e depois arrependimento. O ensino da palavra de Deus é arrependimento e fruto de arrependimento. Augusto Nicodemos diz assim: arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Muitas vezes nós iniciamos um processo de arrependimento da nossa parte, chorando, lamentando, se jogando, mas se não há uma mudança verdadeira, um rompimento com a prática daquele pecado, não houve arrependimento verdadeiro. A confissão e o abandono do pecado implica no recomeço de novas ações. E deixar implica esforço da nossa parte. E deixar é a nossa responsabilidade. Deus não vai fazer com que eu pare de ver pornografia se eu não tomar uma decisão de deixar a prática de consultar, de consumir pornografia. Se eu não desligar o meu celular, se eu não cessar o consumo desse tipo de conteúdo. Porque senão vira sem vergonhice. Senhor, eu quero deixar a pornografia, mas amanhã eu estou consultando. Senhor, me limpa a minha mente, Senhor, mas eu estou constantemente, reincidentemente, absorvendo esse tipo de conteúdo, de ilicitude para a minha mente. E aí, não há rompimento da prática do pecado, consequentemente não houve arrependimento verdadeiro. Nós precisamos decidir deixar a prática pecaminosa. Existe um exemplo muito forte na Bíblia, de José. Na verdade ele não pecou, mas é um exemplo muito marcante para nós, para tomarmos decisões sérias, inadiáveis com relação ao pecado. Quando a esposa de Potifar chegou para ele, ela estava desejosa dele, sexualmente falando, e ela agarrou na capa dele, no casaco dele. José, de repente, ele não senta ali na cama com ela, que estava no aposento dela, falava: oh, vem cá, eu queria conversar com você uma coisa. Sou crente, e eu não gosto desse tipo de coisa. Não, peraí, tira a mão de mim um pouquinho só. A mulher de Potifar pegou na capa de José. José se desvencilhou da capa, ele falou tchau. Ele não falou um A para aquela mulher. Ele fugiu. Ah, queridos, como nós precisamos aprender. Nós deixaríamos de pecar muitas vezes quando nós tomássemos a decisão de fugir dos nossos desejos carnais, das tentações, do desejo de falar mal, mas Senhor, me ajuda a morder a minha língua. Tomar a decisão de não passar para frente. Maledicência. E aí você coloca em todos os pecados. Então há uma decisão da nossa parte. Deixar também implica restituição daquilo que foi objeto do pecado, quando é possível. Por exemplo, eu estraguei uma coisa que você me emprestou, por culpa minha. E se eu tenho condições, possibilidade de restituir, eu tenho que restituir. Se eu furtei você, eu tenho que te devolver. Se eu menti para você, eu tenho que restituir a verdade para sua mente. Eu tenho que restituir. Isso faz parte de um arrependimento verdadeiro, de confessar e deixar. John Patton, um missionário presbiteriano do século XIX, ele sempre dizia nas suas pregações evangelísticas o seguinte: a primeira coisa que um escravo deveria fazer depois de se converter era restituir e devolver ao seu senhor tudo que havia roubado dele. Nós precisamos restituir. Nós precisamos realmente restabelecer aquilo que foi estragado, perdido. Dói. Às vezes a gente manda o nosso filho, né? Filho, vai lá falar, você tem que tratar, vai lá pedir perdão, vai lá falar a verdade, você mentiu. Dói nele, dói em nós, mas é a salvação para a nossa casa. Porque aí marca, porque a gente vai pensar 10 vezes antes de fazer de novo. E misericórdia nesse trecho. Graças a Deus pela misericórdia do nosso Deus. Assim como Deus cumpre a primeira parte do verso, fazendo com que aquele que encobre as suas transgressões jamais prospere, Ele também é fiel para cumprir a promessa segura de que aquele que confessa e deixa as suas transgressões alcançará a misericórdia. E essa é uma promessa embutida nesse versículo. Querido, confessar e deixar faz com que nós sejamos alcançados pelas misericórdias de Deus.
Isaías 43, 25 diz: eu mesmo sou o que apago as transgressões por amor a mim, e dos teus pecados não me lembro. Miqueias 7, 18 e 19 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele nos cobre com sua misericórdia, aleluia. Porém, a misericórdia de Deus não anula a colheita, as consequências pela prática do nosso pecado. A misericórdia de Deus é plenamente dispensada a nós, mas isso não significa que a gente escapa ileso das consequências do nosso pecado. O perdão de Deus não anula a colheita do que nós fazemos, e isso é o juízo terreno de Deus sobre nós, é a mão disciplinadora de Deus sobre nós. E eu digo mais, você colher pela consequência do seu pecado, ainda é misericórdia de Deus, e Ele te conduz para que você colha nele. Foi o que Davi experimentou. Davi se orgulhou do seu povo, do seu exército, e ele mandou contar, incitado por Satanás, ele mandou fazer o censo do povo, e aí Deus falou: eu não me agradei do que você fez, Davi. E foi o profeta e falar para ele, e o profeta falou: você tem 3 opções, o que você quer? O que Davi escolheu? Eu quero cair nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus há misericórdia, que eu não caia nas mãos dos homens. Querido, se você está colhendo no Senhor, e Ele vai te capacitar a você passar pela dor, pelo sofrimento, pela restituição, pela vergonha, mas você vai colher nele. É misericórdia de Deus ainda sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não pense você, que quando você está colhendo, Deus te deixou. Não, Ele está... É amor, é misericórdia dEle ainda fazendo com que você colha, mas colha nele, com Ele. Ele não te abandonou, Ele te perdoou, quando há confissão e abandono do pecado. Eu concluo então dizendo que este verso, primeiramente, ele deixa bem claro que de Deus não se brinca e com Deus não se zomba. Zombamos de Deus quando nós vivemos em pecados, certos de que nada vai nos acontecer. Jamais prosperará, querido, é a promessa de Deus para quem não busca arrependimento. Creia nessa parte do versículo. Jamais prosperará. Este verso também é a prova de que é possível haver uma abundância verdadeira em nossas vidas. Pelo poder do Espírito Santo é plenamente possível sermos transformados. Deus, quando Ele nos disciplina e Ele nos leva ao arrependimento, Ele está nos podando para quê? Para nós crescermos, para nós amadurecermos. A confissão e o abandono de pecado é para nós crescermos, é justamente para nós rompermos com as práticas pecaminosas e nós vivermos de forma que agrada ao Senhor. E por fim, esse verso também é um remédio para a cura das nossas culpas e para não mais hospedarmos condenação em nossas mentes. Há esperança para você, há esperança para mim, quando nós confessamos sinceramente, humildemente e deixamos a prática pecaminosa. Há esperança para você, porque o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. Amém. Corra para os braços dele para confessar. Corra para os braços dele para ser transformado. E você vai achar pleno perdão para as suas iniquidades. Há uma convocação então para a igreja nesta manhã. Há uma convocação para mim e para você, para nós examinarmos a nós mesmos, nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos do Senhor verdadeiro arrependimento, para nós deixarmos os pecados que nós estamos acariciando por muito tempo. Que o Senhor nos ajude a vivermos esse versículo, vivermos verdadeiramente a prática desse versículo, para o nosso bem, para o bem das nossas famílias, para o bem da igreja,
Quando um membro padece, todo o corpo padece. Que busquemos o caminho do arrependimento verdadeiro, acima de tudo, para a glória do nosso Deus. Amém. Senhor, nos capacite a isso, Pai. Senhor, nos dê coragem, pelo poder do Teu Espírito Santo, para nós confessarmos e deixarmos as práticas pecaminosas existentes nas nossas vidas. Senhor, nos ajude. Senhor, ilumine, abra os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos a podridão dos nossos pecados, das nossas más ações. E nós corramos para o Senhor, para uma transformação verdadeira e real, Senhor. Faça isso no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.